Estamos de volta entrevistando o deputado federal Roberto Freire, do PPS de São Paulo. Deputado, no primeiro bloco falamos um pouquinho de eleição, eu queria retomar aí a discussão sobre o novo na política, o que representaram as conversas com o Luciano Huck, enfim. Existiu uma crítica, pelo menos eu ouvi de algumas pessoas com quem conversei, no sentido de, o PPS estava conversando com um nome novo na política e agora pode ser que acabe aí com uma negociação com uma figura, em termos de apoio, com figuras tradicionais da política, como o governador Geraldo Alckmin, Marina Silva, enfim. Queria que o senhor explicasse um pouquinho essa crítica, né? A explicação foi logo no começo. Nós não estávamos buscando uma candidatura do novo. Isso não foi algo que nos moveu. Podemos até admitir que, se isso se confirmar, e que o dominante na eleição de 2018 será o desvinculado da política e dos políticos tradicionais, a gente pode até começar a discutir se tem alguém que possa bem representar essa ideia do protagonismo em 2018. Mas nós não procuramos o Huck para isso. O encontro com o Huck foi de comum interesse. Houve a discussão sobre uma candidatura, ele se enquadrava, o seu perfil, melhor dizendo, se enquadrava numa possibilidade dessa, daí talvez o grande impacto que houve, mas o PPS continuava, mesmo conversando com ele, com a ideia de que era importante um nome que unificasse. Teve até um jornalista que colocou de uma forma interessante um pouco esse processo que você agora está dizendo, procurando um novo e ir para um tradicional, no caso Geraldo Alckmin. Foi o Merval Pereira, quando surgiu a questão do Huck, ele disse Huck ou Aécio, no caso Geraldo Alckmin, podem ser os representantes desse centro. Ele falava isso como querendo ver, no campo do mais tradicional, a experiência, a capacidade de diálogo que Geraldo tem, e, ao mesmo tempo, o Huck como esse o novo. E ambos, nesse campo democrático, até representante de um partido que tem na sua origem um pensamento social-democrata, no caso, o PSDB, porque Alckmin a ele vinculado e Huck como eleitor histórico, vamos assim chamar, a partir, inclusive, da sua própria família. Então, esse é o aspecto que o PPS perseguia, nesse sentido de encontrar este caminho, levando em consideração que eu ainda não tenho clareza, nem ninguém tem, do que é que vai presidir essa campanha, embora eu admita que talvez a força do novo seja a predominante. Deputado, a gente conversou sobre o cenário de 89, o senhor fez algumas diferenças aí, mostrando que essa eleição vai ter muito mais novidade do que semelhança com 89, na sua avaliação, enfim. Uma outra comparação com 89 é o cenário que o governismo chega, que o presidente chega, né? Sarney era impopular, Michel Temer hoje tem uma popularidade mais baixa, acredita-se que possa ter uma recuperação até as eleições, mas não se sabe até quanto. Qual que vai ser o papel do governismo nessa eleição? O senhor acredita que será possível lançar um nome forte dessa centro-direita com essa pecha do governismo, quer dizer, com a agenda de reformas, defendendo, de certa forma, o legado do presidente Michel Temer? Olha, a questão de 89, eu participei diretamente, eu fui candidato. E surgiu algo que eu analiso, que apesar do clima de euforia, e justificado, até porque tínhamos saído de uma ditadura militar, que infelicitou esse país, geração que sofreu a falta de liberdade, a repressão, e a euforia de uma constituinte, e uma nova Constituição brasileira, e o vitorioso e a disputa no segundo turno foi de dois outsiders, que eram contra tudo e contra todos, contra Marajá, o outro seria talvez até mais desastroso o governo do que foi o de Collor, e foi tão desastroso que com 2 anos deu impeachment. Por quê? Porque não levamos em consideração aquilo que poderia ser a euforia com uma perspectiva de governabilidade.
Aí você deixou de fora um Covas, um Ulisses, um Brizola, no campo da direita, outros que tinham grande experiência e que não eram marcados como políticos que precisavam ser excluídos. Ao contrário, eram tremendamente respeitados. Você tinha Ulisses, você tinha Tancredo, já tinha falecido, mas vinha de uma linhagem como essa, Covas, grande representante da social-democracia. Então, eram políticos respeitados. E deu outside. Agora, nós estamos num processo ainda de uma certa depressão. Não há nenhuma euforia. E um candidato governista só terá condições se a economia tiver resultados muito mais positivos do que tem hoje. Hoje são alguns sinais. Então, se você tiver lá próximo uma economia em realmente desenvolvimento, você pode ter um governo com alguma presença. Isso também na percepção do eleitor, né? Pelo menos na percepção do eleitor, claro. Então, se isso não tiver, eu acho que a rejeição que hoje tem o presidente, ela poderá ser muito forte e talvez não dê protagonismo a esse chamado governismo. Mas as forças políticas que fizeram o impeachment, não tenha dúvida, até porque elas viabilizam, por exemplo, a continuidade do governo, mesmo com a rejeição presidencial, que é um fato que você tem que levar em consideração como um case. Não é uma coisa comum. Você tem um presidente que sofre impacto e sofreu de denúncias da Procuradoria e você não teve nenhuma grande manifestação no país. Não é porque ele fosse muito querido, mas é pelo que ele representa o pós que não quer que se volte, que não quer que retorne, que é o caso concreto da grande maioria da população que rejeita, evidentemente, os tempos de Lula. O senhor estava falando aí, tocou no assunto das reformas, como que o senhor vê a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência ainda antes das eleições? O mercado está muito... esteve eufórico, agora está um pouco mais cético com relação à possibilidade disso. O mercado precisa entender que o Congresso é quem determina concretamente as mudanças, as reformas, e isso não é um processo que pode ser apenas definido por um setor da sociedade, por mais importante que ele seja. Então, as relações no Congresso não são relações tão simples hoje de apoio ao governo, como foi, por exemplo, antes da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ali se perdeu a grande oportunidade. O governo não tinha voto naquela época? Naquela época passava. Se não tivesse havido aquele processo, eu não tenho dúvida que aprovaria até uma reforma mais ampla. Ali caminhava. O governo estava... porque os primeiros sinais na questão da economia começavam ali a ser anunciados, politicamente estava bem centrado, mas as denúncias desarticulou. E, com dificuldade, foram articuladas para algumas reformas, não de emenda constitucional, mas de maioria qualificada, mas não de 3/5 da formação do Congresso. Então, que isso não é fácil. Dificilmente você aprova reformas constitucionais, precisa ter um grande consenso. E ainda não tem isso, está tendo algumas dificuldades, eu não arriscaria dizer. Embora o PPS, e aí já adianto, o PPS está discutindo, inclusive, fechar a questão de votar a favor da reforma. Até porque eu pessoalmente, posso aqui dizer, já votei em todas as propostas de reforma da Previdência que não são propostas de hoje. Isso começou, inclusive, em 94, com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Todo governo tem que fazer uma reforma da Previdência. Tentou fazer e foi derrotado por conta do PT. E o interessante é que quando o PT, em 2002, assumiu, Lula apresentou um projeto de reforma da Previdência. E eu também votei. E espero votar agora uma proposta apresentada pelo governo Temer. Até porque o Brasil precisa, e de há muito tempo, fazer uma reforma da Previdência. Até porque não é desconhecido de ninguém que nós tivemos nesses últimos anos uma grande mudança demográfica no país, onde a expectativa de vida, portanto, o desarranjo que você provoca no próprio sistema da Previdência, pelo esse impacto demográfico, implica que você tem que mudar. E mais,
você tem que começar a levar em consideração que o novo mundo também implica em mudança de relações de trabalho, de um outro mundo do trabalho, que impacta também em futuras previdências. Então, tem que ser discutido, é algo de fundamental. O mundo todo está fazendo, isso não é nenhuma invenção de liberalismo, nem de coisa alguma, é algo que é necessário pela nova realidade do mundo, a nova realidade da vida de cada um de nós, no Brasil em especial, nossa expectativa de vida, e que exige a mudança. Como tem que fazer mudanças em todas as outras estruturas. O Estado não é o mesmo que era antes. Eu costumo dizer que já em 89, na campanha presidencial, eu já dizia, as pessoas estranhavam porque o Partido Comunista defendera aquela tese de que o Brasil não precisava mais se preocupar com o Estado produzindo aço. A gente tinha que ter um Estado que cuidasse da ciência, da tecnologia e da inovação. Estavam muito prematuros em 89, mas hoje estamos vendo que era esse o caminho. E, portanto, agora tem que olhar muito para o futuro da inteligência artificial, da robotização, para começar a imaginar como vai ser esse mundo. Não pode ter as instituições do velho mundo, do passado. O país está cuidando de ciência, tecnologia e informação? Não está. Nesse momento, não tá. Que a CAPES, nesse momento, está vivendo um momento difícil, né? Claro, mas isso é difícil em todos. Por exemplo. Não, mas o problema mais grave é o que a gente perdeu. O Brasil ficou algum tempo muito preocupado em vender automóvel a qualquer preço. O populismo exacerbado levou isso, consumo para qualquer coisa e a despreocupação com o futuro. Por isso, péssimo governo que tivemos. Se preocupou com o presente e o futuro estamos aí. O Brasil perdeu a oportunidade, nichos importantes nesse campo, e até porque o Brasil tem capacidade para isso. Eu tive agora uma visita à Unicamp e visitei alguns laboratórios que são laboratórios do mundo mais desenvolvido. Então, nós temos essa capacidade. O que não tivemos foi políticas para que isso se tornasse algo fundamental para o nosso futuro. Mas é tempo ainda e cabe o governo ter essa preocupação no futuro. Eu, pelo menos, espero que nesse candidato que unifica essas forças, isso seja central. Pelo menos essa compreensão desse novo mundo que a gente está vivendo e nova civilização. Deputado, para fechar essa entrevista, eu queria tocar um pouco na época que o senhor foi ministro da Cultura desse governo recente. O senhor saiu, foi por volta de... não sei não. Fiquei equivalente a 6 meses, isso. Como que o senhor tem visto essas divisões no cenário cultural, né? A gente percebe algumas exposições que provocou divisão na sociedade, né? De um lado, uma sociedade incomodada com algumas exposições, do outro lado, a defesa da liberdade de expressão, enfim. Eu coloco isso muito com uma certa politização, e perigosa, porque invade um campo em que você tem que ter a máxima liberdade de expressão. Você não cresce, do ponto de vista cultural, com limitações, com restrições. A censura é mortal para avanço cultural, para o desenvolvimento daquilo que é a característica do ser humano. Ele não é um mero reprodutor, ele é um criador. Então, nesse sentido, essa politização, esse interesse em querer firmar um movimento muito conservador, muito à direita, e transformar isso num grande debate nacional, isso foi tentado em outros países, não é nenhuma novidade aqui, só que aqui com um grau, até em alguns momentos, de uma certa violência verbal e perigosa. Quem que são os atores desse processo? Quem que são os atores envolvidos nesse processo de politização? Olha, há um certo fundamentalismo religioso querendo politizar todo um debate do mundo novo que está colocando uma agenda que não adianta esse fundamentalismo tentar impedir, não. Esse mundo do futuro é um mundo de uma agenda que vem dos costumes e ninguém vai impedir que se discuta novas realidades que estão aí, né? Muito concretamente, você está discutindo a agenda no campo sexual, no campo da família, no campo das relações humanas, que não vai ser detido, até porque esse é um novo mundo. Então, isso está em todo o lugar da Terra e não vai sair do Brasil, porque alguns setores imaginam que vão ficar
com as suas posições, que são respeitáveis, mas que são as suas posições. Não é uma posição de uma sociedade, e por isso a República Laica, de não ter a prevalência de nenhum desse pensamento e que pense que isso será o pensamento comum, o pensamento único da sociedade. Então, nesse sentido, vi com preocupação, claro, mas eu imagino que será superado. Até porque, como eu digo, não vão parar a vida e a história. Deputado, muito obrigado pela participação nesse programa. Esperamos contar com a sua presença mais vezes aí antes das eleições também, na medida que esse cenário evolui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos contar com ela nas próximas entrevistas que fizermos aqui com parlamentares, políticos. O canal está aberto aqui para o debate. Obrigado.